Você viu no começo da reportagem da Gorete Santo que ela falou sobre as mudanças climáticas que estão realmente interferindo na saúde das mulheres. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto aqui no estúdio do Jornal Cidade Verde, depois da conclusão desses dados apresentados hoje. Quem tem mais detalhes desse levantamento é a oficial do Fundo de População da ONU, a Luana Silva, que está aqui com a gente. Oi, Luana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Nádia. Prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse evento, esse encontro que está acontecendo aqui em Teresina, é justamente o que as Nações Unidas têm convidado os países a reunir gestores, a sociedade civil, a iniciativa privada para promover a justiça climática. Por que a gente fala isso, né? Especialmente o UNFPA tem um acordo de cooperação com a Prefeitura de Teresina, observando justamente isso, né? A taxa de mortalidade materna, os estudos globais indicam que o aquecimento global tem um impacto nas gestantes, né? Seja para a tendência à pré-eclâmpsia, seja no nascimento do bebê que nasce com menor peso. Então, tem um conjunto, a gente fez uma publicação agora em 2023 que fala sobre a justiça climática, justiça reprodutiva e mulheres afrodescendentes. Porque o dado que o Ministério da Saúde apresenta, por exemplo, sobre taxa de mortalidade materna, a gente vê que tem uma prevalência de morte materna entre mulheres negras, por isso que esse recorte é fundamental e é o que a gente tem trabalhado aqui no Brasil, especialmente, trabalhado aqui no Brasil, mas eu acho que é importante a gente observar esse tema das mudanças climáticas como uma tendência, não mais como uma tendência, mas como um fenômeno. A gente tem observado vários, assim, no cenário, seja a seca do Rio Negro, no Amazonas, seja o aquecimento global que a gente percebe muito forte aqui em Teresina, seja no Rio Grande do Sul, todos os episódios que a gente tem observado, mas a gente tem trabalhado muito para promover, garantir direitos, apesar do contexto da crise climática. O que a gente falou aí na reportagem, que você traz muito bem na sua fala também, Luana, é justamente como essas mulheres, né, negras, pobres, que não têm acesso a condições melhores de vida, também entram com mais força nessa estatística de mulheres que perdem a vida, infelizmente, por causa dessas modificações do ambiente. E eu acho que tem uma coisa que é super fundamental, né? Que as mudanças climáticas, elas impactam o globo, mas elas são sentidas de forma diferente, o impacto é diferenciado a partir desse grupo socioeconômico, desse grupo étnico-racial. Acho que isso é fundamental. E tem também o que a gente fala de... muito em contexto de mudanças climáticas, tragédias climáticas, a gente vê interrupção de serviços. Então, como que a gente garante o direito de meninas e mulheres em contexto de abrigamento, por exemplo, como a gente está vendo? Como essas mulheres... Porque as mulheres menstruam. Hoje é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Como é que a gente garante insumo menstrual para essas mulheres? Como é que a gente garante que elas estejam livres da violência sexual nesse contexto de interrupção de serviços? Então, é o que a gente tem convidado. A gente tem que construir cidades resilientes, tem que reduzir o impacto da emissão, mas também tem que pensar como que garante direitos, como que essas mulheres, os direitos delas não são interrompidos e a vida delas não é interrompida, que no caso específico que a gente está falando, que é da morte materna. Existe um plano para isso, né? Tem um plano, tem uma meta do ODS, né, que é alcançar até 30, a gente fala de morte materna evitável, né? Porque o que a gente observa, a ausência de pré-natal, enfim, um conjunto de ausências acaba culminando no fator principal, que é morte, então, que é a morte materna. O UNFPA fez esse acordo, esse memorando de entendimentos para apoiar tecnicamente, porque a gente observa que tem uma ambiência importante, tem um contexto climático importante aqui, mas a gente observa que tem uma vontade importante. A gente tem um grupo que trabalha com a Agenda 2030 e foi criado agora uma comissão de justiça climática. Então, a gente realmente acredita que através disso a gente pode replicar para o mundo. Eu acho que Teresina pode ser... Diminuir essa estatística, né? Essa proporção, 105 para cada 100 mil, diminuir para quanto? Então, a meta do ODS é chegar a 30. É essa, de razão... Até 2030 chegar a 30 para cada 100 mil nascidos. Exatamente. Então, essa é a meta. Até antes da pandemia, a gente estava conseguindo decrescer, mas com a pandemia teve impacto, mas eu realmente acredito que no aperfeiçoamento da rede, especialmente no engajamento da iniciativa privada também, da sociedade civil. Acho que, especialmente, você convidar a gente para estar aqui hoje, porque a gente estava vendo coisas de feminicídio, várias temáticas, e a justiça climática acaba
sendo um debate que não é para agora. E as pessoas não percebem o quão é urgente. E esse debate está acontecendo em Teresina. A gente veio de Brasília para cá para apoiar, porque a gente realmente acredita nesse tipo de espaço para a construção de reduzir os impactos, porque a gente precisa construir, produzir evidências, a gente está produzindo enquanto Nações Unidas, mas a gente precisa construir cidades resilientes e pensar como mitiga, como reduz o impacto nessas populações. E a gente fala de tudo aquilo que a gente estava abordando no bloco anterior, de violência, e acaba que tudo está muito interligado, né? Está tudo muito interligado, e queria conversar muito mais tempo aqui com a Luana Silva, e aí eu vou dizer aqui direitinho, né, o que ela é. Ela é oficial de Programa de Gênero, Raça e Etnia do Fundo de População da Organização das Nações Unidas. Muito obrigada pela presença, foi uma ótima conversa e a gente deseja boa sorte. Obrigada. Tanto para as metas, para os grupos, para os trabalhos, para todos vocês que estão envolvidos nessa temática, nessa discussão, viu, Luana? Obrigada. Obrigada e conte com a gente sempre. Obrigada. Boa noite.